Você sabe o que são funções orgânicas? Você sabe a importância de conhecer as funções orgânicas e saber identificá-las? Não? Então, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Quando os químicos propõem a divisão da química ciência em grupos e a química passa a ser dividida em química orgânica e química inorgânica, os químicos começam a observar que haveria necessidade de fazer uma nova divisão. Por que uma nova divisão? Porque dentro daquele grande grupo chamado química orgânica existiam muitos compostos e não daria para estudar o grupo como um todo. E aí começam a surgir as funções orgânicas. E é sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, sou o professor Everson. Há 30 anos mostro aos meus alunos um jeito fácil de aprender química. Se esse é o seu primeiro vídeo no canal, provavelmente você não é inscrito. Então, taca o dedinho aí, inscreva-se no canal, ative as notificações, seja um dos primeiros a saber as novidades do tutorial de Química. Mas, vamos lá. Toda vez que a gente fala em funções orgânicas, o que nós estamos falando é disso daqui, tá? Funções orgânicas nada mais são do que grupo de compostos orgânicos. Na verdade, quando a gente fala em função química, qualquer função química são grupos de compostos químicos. Aqui eu estou falando em orgânica, então eu vou falar dos grupos dos compostos da química orgânica, que possuem propriedades químicas semelhantes. Então veja que interessante. Quando eu estudo uma determinada função orgânica, eu não preciso estudar todos os compostos daquele grupo. Se eu sei que ele está naquele grupo, eu consigo entender todas as propriedades químicas daquele grupo. Tá, Everson, legal. Então, a hora que eu pego um composto, eu tenho que saber as propriedades químicas desse composto para identificá-lo? Não. Você vai identificar o composto por aquilo que a gente chama de radical funcional. O que é o radical funcional? É a parte da molécula que te mostra a que função orgânica ele pertence. Se você ainda tem alguma dificuldade para identificar uma função orgânica, vai vir aqui no card um vídeo que vai te mostrar como identificar uma função orgânica, como olhar um radical funcional. Se não aparecer aqui no card, vai estar na playlist com certeza. Fique tranquilo. Então, olha só, para entendermos, veja, se eu pego a função orgânica, olha só, CH3, CH2OH. O radical funcional, eu vou procurar átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Por quê? Porque todo composto orgânico tem carbono e hidrogênio. Então eu vou procurar o que tem diferente de carbono e hidrogênio. E aqui eu encontro o oxigênio. Esse oxigênio está fazendo uma ligação simples com carbono e está ligado a um oxigênio. Então esse é o radical funcional, tá? Esse OH ligado a um carbono que só tem ligação simples acaba chamando isso daqui. Essa função orgânica é a função álcool. E o radical funcional, o OH, se chama radical hidroxila. Então, o álcool é uma função que tem um radical hidroxila ligado a um carbono que só faz ligações simples, que é um carbono saturado. Então, é assim que eu vou identificar a função orgânica. Vamos a um novo exemplo. Olha só essa estrutura aqui, CH3NH2. Usando o princípio de procurar átomos diferentes de carbono e hidrogênio, eu acabo de encontrar o nitrogênio. Esse nitrogênio está fazendo uma ligação simples com carbono. Então, esse daqui é o radical funcional. É o radical funcional das aminas. Isso daqui é uma amina. Como o nitrogênio está ligado a apenas um carbono, então é uma amina primária, ok? O NH2
é chamado de grupo amino. É o nome do radical funcional. Do mesmo jeito que a hidroxila aqui é o grupo hidroxila, tá? Aqui é o grupo amino, ou simplesmente amino. E um terceiro e último exemplo seria esse daqui, ó, CH3, CH2, CH3. Everson, procurei átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Não encontrei. Só tem carbono e hidrogênio. Ah, então quer dizer que não tem radical funcional. Quer dizer que essa estrutura tem apenas carbono e hidrogênio. Deixa eu escrever funcional direito aqui, que você sabe que eu escrevo falando, eu erro. Ó, não tem radical funcional. Ela só tem carbono e hidrogênio. Então faz parte da função hidrocarboneto. Opa, vai caber aqui. Pronto, hidrocarboneto. Lógico, aqui no canal eu tenho vídeo falando de cada função em detalhes, tá? Dos grupos, das principais funções e principalmente da identificação de função. Nesse vídeo, o que me interessava é que você entendesse o significado da função orgânica, para você não sair reclamando da química orgânica por aí e falar assim, caramba, além de saber química orgânica eu tenho que saber as funções. Sim, porque se você sabe as funções, você sabe as propriedades do composto dentro daquela função. Maravilha! Se você tem uns colegas ainda que estão brigando para aprender função orgânica ou entender a importância de sabê-las, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixe seu like, deixe seu joinha, isso faz o nosso canal crescer cada vez mais. No mais, bons estudos!